Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então, né, nossa aula de hoje sobre a questão das estruturas de seleção, trabalhando com estruturas de seleção encadeadas, ok? Então, voltando aqui ao nosso programa, que nós construímos na aula passada, no vídeo passado, tá? Nós temos uma calculadora de 4 operações, né, onde você formava uma expressão. Então, recapitulando aqui, você formava uma expressção, digitava, por exemplo, 5 mais, né, 5, o número, o dígito, né? Pode ser até mais do que um dígito, na verdade, né? Aqui eu coloquei apenas 2 dígitos como exemplo, mas poderia ser mais dígitos, né? Sem problemas nenhum. E o operador matemático e mais o outro dígito. E nós vimos também uma questão interessante, que é como fazer a leitura de 3 variáveis num único scanf, tá certo? Então eu estou lendo aqui um porcentagem f que corresponde ao primeiro número que está aqui. Daí ele sabe que tem que vir um porcentagem c, então que é um caractere, né? Então a formatação, ele está dando a formatação aqui, graças a essa questão do scanf trabalhar com formatação, e você conseguir dizer o que você está lendo e qual a sequência disso, né, qual é a sequência normal aqui. Então eu vou ler um float, depois eu vou ler um caractere, depois eu vou ler mais um outro float. Isso, na verdade, permite que você faça apenas um scanf para ler 3 variáveis numa só vez. Tá? Só é possível fazer essa leitura quando tem um separador que separe as coisas, que o computador consiga entender, na verdade, né, que você vai ler um número, depois vai ler um caractere, né, então se não existir um separador, não é possível fazer essa leitura. Né? Então, dessa forma, o scanf só funciona porque tem um caractere no meio, separando os 2 dígitos, senão você não sabe, né, porque o número pode ter mais do que um dígito, então você não diz ali quantos dígitos você está querendo ler. Então, a menos que você redefina, na verdade, quantos dígitos decimais você vai ler, quantos dígitos. Então, só que isso aí complica demais, a gente vai deixar para falar isso depois. Mas a linguagem C é extremamente poderosa nesse sentido. Se você está fazendo uma leitura, né, e tem o recurso da formatação, você pode ler 3 variáveis num só comando scanf, não precisa ler separadamente eles, né? Então você lê uma expressão inteira, né, total, né, você leu com números, o operador matemático e tudo. Isso é possível por causa dessa questão da formatação. Né? Muito bem, então, gente. Então, voltando aqui, né, nessa questão aqui de operadores, né? Então, na verdade, no que nós tínhamos aqui? Então, nós lemos num comando só 3 variáveis. Tá? Seriam, na verdade, um número, um caractere e um outro número. Né? Então, isso está associado aos formatos que estão aqui. Tá certo? Bom, muito bem. Então, são ifs, na verdade, eu tenho uma sequência de ifs aqui, e eles são totalmente independentes, eles não estão encadeados. Né? Então, até a nossa aula anterior, eram os ifs, na verdade, sem encadeamento nenhum. Tá? Então, eu tenho aqui o operador, se ele for mais, ele executa o que está aqui dentro. Não tem else, portanto. Quando os ifs não estão encadeados, eles são só ifs simples. E um if, na verdade, não depende do outro. Né? Ou seja, ele vai passar por todos os ifs. Nesse caso desse programa aqui, ele vai passar por todos os ifs. Ele vai pegar aqui, vai ver se o operador for mais. Se for mais, ele já faz o que está aqui. Mas ele não, né, vamos supor, ele vai passar aqui para ver se o operador é menos. E mesmo que ele já tenha sido, né, você já viu que o operador é mais, mas mesmo assim ele vai continuar na sequência. Então esses ifs aqui estão totalmente independentes um do outro, eles não estão encadeados. Tá? Vamos pegar e, digamos assim, salvar essa calculadora aqui com outro nome, até vou copiar ela, então vou pegar e dar um arquivo, file, save file as, salvar o arquivo como, e vou escolher um outro nome aqui, em vez de calculadora, eu vou colocar calculadora 2, né? Ou, vamos chamar de calculadora 2, então, tá? Ou com
2 é o mais indicado, porque se colocar uma explicação mais detalhada vai ficar muito longo o nome da calculadora. Tá? Então, a gente vai começar com calculadora 2 aqui mesmo, salvei com outro nome, então calculadora está preservado, eu salvei com outro nome e agora tudo que eu fizer aqui, na verdade, não vai gravar em cima daquilo que eu já fiz lá no outro. Eu quero comparar depois as calculadoras. Tá? O funcionamento vai ser semelhante, só que elas vão estar com ifs encadeados. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos modificar, vou apagar todos esses outros ifs aqui, que eu vou fazer de novo. Não tem problema, são poucos e a gente reescreve eles. Tá? Então, nós vamos usar o else agora. O else significa o quê? Se não, else. Tá? Muito bem. Então, else. Caso contrário, então, se o operador não for soma, né, o que você vai fazer agora? Bom, agora eu vou perguntar, e vai ter um if dentro do else. Else, if, né, se o operador for igual a menos, então o menos é entre aspas, porque é um caractere. Então, você não pode usar sem as aspas, porque ele vai confundir com, né, o símbolo menos, né? Então, é o caractere menos que você quer. Na verdade, você não quer o operador direto. Não tem como usar o operador, você tem que sempre comparar com o caractere. Por que isso? Porque, na verdade, o operador você não compara. Você executa uma fórmula apenas. Você pode usar o menos numa fórmula, mas não pode comparar ele. Para comparar, você tem que comparar caractere. Então, o que interessa é saber o que o usuário digitou. Se ele digitou 5 mais 7, por exemplo, que a gente está aqui, o operador é o mais, mas é entre aspas simples que você compara. Por que é aspas simples e não aspas duplas? Porque você vai comparar apenas um caractere. Aspas duplas é para uma cadeia de caracteres, tá? Que a gente vai ver mais para frente. Então, sempre que você vai comparar um caractere só, é aspas simples. Tá? Bom, muito bem. Então, eu vou ver se o operador for igual a menos. Né? O que é para fazer se for igual a menos? Então, aqui dentro do if tem um par de parênteses. Veja, o par de chaves, na verdade, você agora começa a abrir e fechar. No caso do Code Blocks, ele mesmo abre e fecha, para você não se perder. Porque é muito comum, né, você se perder agora, vai ter uma cadeia de chaves, né? E como eu falei para vocês, não precisaria dessa parte de chaves aqui. Por que não precisaria? Quando é uma instrução só, é desnecessário o par de chaves aqui. Esse par de chaves que está aqui, ó, quando é uma instrução só tem uma instrução. É desnecessário. Quando você tem uma situação de if e você vai executar várias coisas, caso essa condição seja verdadeira, quando tem mais de uma instrução, daí você tem que usar um par de chaves. Mas eu gosto de usar o par de chaves para deixar bem claro, principalmente nessa fase agora que a gente está começando a usar os comandos e tudo mais. Eu acho que fica muito mais evidente, né, que você pode colocar não só uma instrução, mas mais do que uma instrução aqui. Tá certo? Então, é bom lembrar esse detalhe que, né, na verdade, até poderia omitir esse par de chaves aqui, porque é uma instrução só, mas eu vou fazer dessa forma. E vejam como é fácil você se perder se você não abrir e fechar simultaneamente. Então vejam, o Code Blocks já faz isso para a gente. Né? Quando eu digitei o abre chaves, ele automaticamente já fechou. E ele está indicando aqui, quando fica em negrito, que esse aqui está fazendo o par com aquele lá. Ó. Né? Então ele está dizendo qual é o par de chaves que você tem. Né? Então é importante você não se perder. Tem editores, né, que não fazem esse tipo de coisa que o Code Blocks fez, de abrir e fechar já automaticamente. Né? Então você abre e às vezes ele não fecha. Então o conselho que eu dou é o seguinte, se o seu editor, né, eu acho que o Deve Ser Mais Mais já faz isso automaticamente, tem uma versão mais antiga que não fazia. Mas se o seu editor, você abriu uma chave e ele não fechou automaticamente, coloque antes de colocar o recheio que eu falo, né? Que é colocar o que vai no meio aqui. Tá? Antes de colocar o recheio, você fecha porque você tende a esquecer de fazer esse tipo de coisa. Então você acaba se distraindo, colocando vários comandos aqui, e você acaba esquecendo de colocar o fecha-chaves, e isso vai incorrer em erro. E o pior de tudo, um erro que às vezes nem aparece no mesmo lugar, porque você vai fechar aqui, ó,
Então, se você não fechou esse par aqui, ele vai fazer par com aquele lá. Então, não vai dar erro no if, vai dar erro mais para frente. Né? Então, para evitar uma série de erros em cadeia, você faz dessa forma aí, abriu, fecha. No caso do Code Blocks, ele já faz isso sozinho. Tá? Muito bem, então o que é para fazer caso o operador seja menos? Então o resultado, tá, vai ser igual a número 1, que é o meu número, menos o número 2. São os números que o meu usuário vai digitar, certo? Muito bem. Tá? Bom, o que mais? Caso contrário, else. Tá? Opa, então tem um else aqui. E tem um par de chaves também. Olha lá, eu abri chaves, ele já fechou as chaves. Então o Code Blocks ajuda bastante nesse sentido. Né? Abriu chaves, ele já fechou as chaves. Tá certo? Então é interessante ter, né, nesse sentido, sempre manter a coisa em ordem aqui. Tá? Muito bem, caso contrário, caso não seja mais, não seja menos, o que pode ser? Então eu vou fazer um outro if aqui, porque se eu não tivesse mais nenhuma opção, encerrava por aqui, mas eu tenho mais duas opções. Né? Se fosse só mais uma opção, eu poderia encerrar por aqui, mas como eu tenho mais duas opções, então eu vou ter que perguntar se, por acaso, o meu operador, ou seja, aquilo que o usuário digitou, é, por exemplo, um sinal de vezes, que é o asterisco. Né? Então, como isso aqui é, na verdade, apenas um caractere, eu poderia ter digitado X aqui. Tá? Qual é a situação que eu usei para fazer, então, o operador de multiplicação, o X? Eu usei num programinha que foi feito para crianças, que depois vocês vão fazer, na segunda lista de exercícios, que é criar a tabuada. Mas se vocês não quiserem usar o X, também não precisam. Por que eu usei o X? Porque as crianças não entendem que asterisco é multiplicação, né? Então, normalmente, o sinal de vezes para eles, para as crianças, é o X, né? A multiplicação, tá certo? Então, dessa forma, eu usei nesse lugar aqui, como é um simples caractere, eu poderia ter colocado aqui o sinal de um X, aqui, por exemplo, de multiplicação. Tá? Mas a gente vai colocar aqui como uma calculadora que não é feita para criança, então a gente, né, usa a expressão matemática e tudo mais, a gente vai usar o asterisco. Ok? Se o operador for igual à multiplicação, o que é para fazer? Então tem um outro if aqui e também tem um par de chaves. Tá? Então, vejam, os ifs estão encadeados. É um if dentro do outro else aqui, ó. Em cada else tem um outro if. Né? Else, daí tem esse if aqui. Se for multiplicação, faz o quê? Resultado vai ser igual a número 1 vezes número 2. Ok? Ponto e vírgula. Então todos os comandos, todas as linhas terminam com ponto e vírgula. Só não tem ponto e vírgula aqui nos ifs, porque eles continuam com par de chaves. Se você colocar ponto e vírgula aqui, lembrando, você mata o comando. Isso aqui está errado. Mata o comando, ele não executa isso aqui. Tá? Colocou ponto e vírgula aqui, terminou o comando. Ele nem vem, ele vai passar por aqui e vai fazer dessa forma. Tá? Então vai matar o if. Então não é isso que a gente quer. Tá? Ou seja, o if vai deixar de funcionar e ele vai executar as linhas na sequência. Né? Mas não é isso que a gente quer. Tá? Então não se coloca ponto e vírgula no if. E é um erro muito comum. Né? Eu diria para vocês que estou repetindo bastante, porque é um erro que acontece com frequência. A pessoa se esquece, se distrai e coloca ponto e vírgula, porque está tão acostumado que no final de cada linha de comando tem um ponto e vírgula, né? Só que if, não, o comando continua. Né? Então a gente viu que o else não é obrigatório, tá? E agora eu nem preciso fazer um novo if. Por quê? Porque se não for multiplicação, só restou se é uma calculadora de 4 operações, se ele não é multiplicação, ele só pode ser divisão. Então o resultado vai ser igual a... Então eu não preciso mais fazer um novo if para perguntar, porque agora eu só tenho uma última opção, que é número 1. Se ele passou para cá, o else é o senão. Então se ele não é mais, não é menos, não é multiplicação, ele só pode ser divisão. Então o número 1 eu nem preciso perguntar com if. Só pode ser esse aqui. Número 2. Número 1 dividido por número 2. Então só pode ser divisão. Certo?
Então está aqui a operadora, né, a calculadora de 4 operações. Deixa eu até apagar isso aqui, essa linha a mais aqui, olha lá. Ficou desse jeito que está aqui. Né? Ficou mais curto? Ficou talvez um pouco mais curto, mas um pouco mais confuso também, porque você tem que cuidar com um par de chaves que está aqui. Ó. Então eu tenho o if inicial, que tem um par de chaves para se for verdadeiro, e se for falso, ele cai em uma série de outros ifs aqui até ele achar uma coisa, uma condição que seja verdadeira. Tá? Então, né, se for verdadeiro, ele já faz isso aqui e cai fora, não entra no else. Então, esse aqui é o seguinte, se você tiver sorte, ele vai fazer, se você digitar mais, ele faz a primeira e nem passa para os demais. Cai no else, né? Então ele faz a primeira aqui, não entra no else. Então, os ifs encadeados, em certas situações, ele não verifica os próximos. Se ele já encontrou a situação, se você digitou o sinal de mais, e né, então ele vem aqui, compara se o operador é mais. Então ele faz isso aqui, e não cai no senão. O else aqui, né? O else, caso não fosse sinal de mais. Tá? É a mesma coisa aqui, por exemplo, o sinal de menos. Se for, então ele entrou aqui e não caiu no else. Se o operador for menos, ele faz isso aqui e nem entra no else aqui para baixo. Então ele nem vai fazer o resto. Né? Então, por último, se for divisão, daí ele vai passar por tudo, na verdade, até chegar aqui na divisão. Então, vezes? Não. Então, só sobrou divisão, ele vai fazer a divisão. Tá? No caso do outro, que não era encadeado, ele passava, na verdade, if por if. Independente, toda vez ele ia passar por todos os ifs. Aqui não, se ele tiver sorte e encontrar o sinal de mais, já ele faz só o primeiro e já não faz o resto. Né? Isso dá alguma diferença? Em termos de processamento, para uma coisa tão pequena aqui, não faz. Mas, em coisas maiores, pode fazer diferença, sim. Né? Então você evita de ter que calcular uma série de coisas, porque, como eu falei para vocês, é normal que tenha mais do que um comando dentro de um if, por exemplo. Por isso que você usa a par de chave. Né? Então, par de chaves, na verdade, é para situações desse tipo. Ok? Muito bem. Então, vamos voltar agora. Vamos rodar esse programa aqui. Então, eu vou dar um build and run. Né? Tá aqui, ó. Calculadora 4 operações, digita a expressão no formato número operador mais número sem espaços. Ok? Então agora eu vou usar 2 dígitos. Então eu vou fazer aqui 12. Tá? Vou usar, por exemplo, o sinal de mais. Tá? E vou usar 35, por exemplo. 12 mais 35 vai dar 47. Vou dar Enter aqui. Tá lá, ó, ele fez a operação. Então pode ser mais do que um dígito. O que ele entende, na verdade, que terminou o primeiro número, o primeiro float, né? Então ele está colocando com float com 2 casas decimais aqui, porque eu mandei, né, no exemplo da nosso vídeo anterior, ele imprimi com 2 casas decimais. Onde que está isso? Está aqui, ó, ponto 2F. Ponto 2F, na verdade, ele imprime na sequência aqui. Então o que ele vai imprimir? Ele vai imprimir o número 1, né? Número 1. Ele vai imprimir um caractere aqui que é o operador. Tá? O operador, tá? E vai imprimir o número 2, que é o número 2 está aqui, ó, antes do sinal de igual. Depois do sinal de igual, ele vai imprimir o quê? Porcentagem 2F, tudo com 2 casas decimais, o resultado. Né? Então está aqui, ó. Então está encadeado? Tá tudo encadeado. Se você colocar alguma coisa aqui, ele vai testar os caracteres e tudo mais, e na verdade não vai fazer nada, né, se você não colocar um dos caracteres válidos. Né? Mas não tem consistência. O que é consistência? Consistência é validar para ver se o usuário não digitou besteira. Por exemplo, se ele colocasse uma expressão com um hashtag, por exemplo, 2 hashtag 5. Bom, hashtag não é um operador matemático. Ele vai entrar aqui e vai perguntar, é mais? Não. É menos? Não. Ele vai fazer uma divisão. Então ele vai cair aqui no else. No último else, não é nenhum dos anteriores, então ele faz o último. Querem ver uma coisa? Como é que funciona? Isso aí, na verdade, deveria ter sido evitado, dizer que estava com um erro, né? Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, 15, tá? Hashtag 3. Qualquer coisa que eu colocar no meio aqui, caractere, eu posso colocar ponto de exclamação, qualquer coisa, na verdade, vai fazer uma divisão. 15 divididos por 3 dá 5. Olha lá, ó. Ele vai fazer uma divisão. Querem ver com outro caractere? Então, run aqui, ó, né?
Vamos colocar lá 15, ponto de exclamação, 3. Ó, ele está fazendo a divisão. Por quê? Porque ele passou por todos os ifs aqui. É sinal de mais? Não. É sinal de menos? Não. O cara digitou um ponto de exclamação, que não é nenhum dos operadores aqui. É sinal de vezes? Não. Daí ele, né, cai o quê? Cai no else, no último else aqui. Então, se não é nenhum dos anteriores, ele faz a divisão. Mas não deveria nem fazer isso aí. Né? Então, o que a gente vai fazer agora? Bom, a gente vai fazer o seguinte. Para evitar, né, então aqui nós temos ifs encadeados. Né? Para evitar situações desse tipo que o usuário digita uma coisa errada, né? Bom, ifs encadeados, eles são muito úteis, na verdade, funcionam muito bem, como a gente está vendo aqui, e até, digamos assim, perto de 3 opções, quando você tem 3 opções, ou 4 e tal, poucas opções, é ótimo. Se você tiver muitas opções, fica meio caótico o código. Vai ficar dessa forma aqui, um monte de chaves aqui, e vai ficar meio caótico. Então, o que nós vamos ver é o seguinte, eu vou salvar essa calculadora aqui, vou clicar no disquetezinho aqui, para salvar, e vou salvar como, save as, vou salvar como calculadora 3 agora. Então eu tenho a calculadora 3 aqui. Então essa aqui é a 3, deixa eu abrir a 2 aqui só para vocês verem lá. A 2, na verdade, é calculadora 2.c. Ó, a 2, na verdade, é essa aqui que a gente acabou de fazer. Tá? Que está igual a 3 por enquanto. Ótimo. Então as duas são iguais. Vou abrir aqui, open, calculadora simplesmente. A calculadora sem número, né? Ela é a calculadora simples, com um monte de ifs avulsos aqui. Né? Então, um if ele vai passar por todos os ifs, porque eles não estão interligados, eles não estão encadeados. Tá certo? Então ele vai passar por todos os ifs aqui e vai ver. Tem algum prejuízo em relação a isso aqui, ao programa que a gente acabou de fazer, que é a calculadora 2? Não. Vai funcionar igual, né? Na prática vai funcionar igual. Tá certo? Talvez não faça divisão. No primeiro aqui, como não vai ter else, ele não vai ser mais, não vai ser menos, não vai ser divisão, e não vai ser multiplicação. Não é nenhum desses, vai dar 0. Querem ver? Run. Build and run. Tá lá, ó. Operação de 4 operações. Né? Então, digita a expressão no formato número mais operador mais número sem espaços. 5 mais 2. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vou colocar aqui, ó, 15 vezes 3. Né? Vai dar 45. Tá lá. Né? Tá, agora eu vou digitar um caractere maluco aqui. Ele não vai fazer porque os ifs estão avulsos. E não tem um else lá para dizer caso não seja nenhum dos anteriores, faça aquilo. Então vou dar um run aqui de novo e vou colocar um símbolo maluco aqui. 15, porcentagem 3. 0. O que estaria errado também, né? Porque, na verdade, ele deveria dizer operação inválida. Né? Mas, de qualquer forma, ele não tem como saber esse tipo de coisa. Ele não caiu em nenhuma dessas condições que está aqui dos ifs. Ó. São ifs soltos, não caiu em nenhuma delas, e ele colocou 0 ali no formato. Então, o valor do resultado está com o valor 0. Né? Então, muito bem. Então, o que nós temos que fazer agora? Tá? Vou aqui no calculadora 3. Em vez de usar um monte de if, né, nós vamos usar um comando muito interessante chamado switch, ou switch case, se preferirem. Switch. Switch é escolha, né, basicamente. Tá? Então, o que nós vamos testar? Nós vamos testar o operador, a variável que você quer testar. Operador. Tá? Muito bem, switch operador. O que faz o switch? Então você diz o seguinte, case, tá? Caso seja, por exemplo, o sinal de mais, entre aspas sempre, porque a gente está comparando um caractere, se você colocar mais sem aspas, é o operador, né? Daí você está fazendo, na verdade, a operação de soma. E você não quer fazer, você quer comparar se o usuário digitou isso aqui. Então você quer comparar um caractere, tipo uma letra. Isso aqui é um caractere válido que o usuário digitou. Então, você não quer fazer uma operação matemática, você não está numa fórmula. Você quer comparar o que o usuário digitou. E como a gente viu
que a gente vai ler um número, depois vai ler um porcentagem C, que é um caractere, e vai ler outro número, ele espera pelo número, até ele encontrar um caractere, que é o operador, né, que é o usuário que vai digitar o operador aqui, se é mais, menos, tá? E vai esperar por outro número depois. Tá? Então, caso o operador, que é a variável do meio aqui, né, que é essa aqui que a gente vai ler no meio, tá? Caso o operador seja sinal de mais, tá? O que é para fazer? Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer que resultado vai ser igual a número 1, número 1 mais número 2. Tá? Case, caso o operador seja o sinal de menos, tá? O que eu vou fazer aqui? Então, na verdade, vai ficar meio desalinhado, porque o sinalzinho de menos ocupa menos espaço que o sinal de mais, mas tudo bem. O resultado vai ser igual a número 1 mais número 2. Opa, menos número 2. Engano meu aqui, menos número 2. Tá? Case, seja sinal de vezes, né, que é o asterisco. O que é para fazer? Bom, caso seja vezes, o resultado vai ser igual a número 1 vezes número 2. Ok? Bom, e por último, case, o operador seja divisão, divisão é para o símbolo para o outro lado, desculpem, divisão, né? O resultado igual a número 1 divididos por número 2. Perfeito. Só que o switch case tem mais uma coisa interessante que se chama default. O que significa default? Default é uma palavra francesa que significa padrão, né? Então se diz assim, qual é a configuração default do seu computador, né? A configuração padrão do seu computador. Opção default, opção default. Então isso aqui era um nome muito antigo, na verdade, usado muito na época dos mainframes, e que hoje está um pouco em desuso, mas continua valendo. Default significa padrão, é uma coisa padrão. Tá? Então o que acontece? Se não for nenhum dos anteriores, o default diz o seguinte, você quer fazer um printf dizendo operação inválida. Tá? Então printf, abre aspas, operação. Então até vou colocar aqui um contra-barra N para quebrar linhas, né? Aliás, nem precisa. Deixa eu ver se eu quebrei linhas depois. Não, quebrei linhas depois. 5 mais 7 contra-barra N. Ele escreve lá faz a leitura, e daí ele vai escrever operação inválida. Isso mesmo. Então eu vou escrever aqui simplesmente, pode quebrar uma linha só, vou pular 2 linhas, não custa, para ficar mais organizado o código. Eu vou escrever aqui, contra-barra N, operação. Eu setei aqui a acentuação, ó. Coloquei português. Então no vídeo anterior eu tinha colocado aqui a biblioteca setLocale, aloquei o ponto H, e fiz fiz a operação com setLocale e disse que o idioma é português. Então eu posso fazer a acentuação aqui. Operação, acentuação significa se cedilha, A com tio e assim por diante. Operação inválida. Então ele vai reconhecer a acentuação. Caso contrário, ele não reconheceria. Ia ficar tudo truncado. Né? Então tá lá o default, printf, operação inválida. E vou pular mais 2 linhas aqui depois. Contra-barra N, contra-barra N. Ok? Perfeito. Então, o que acontece? Quando você tem um switch, ele testa o operador. Se o operador for a variável que você colocar aqui dentro, ele vai testar.
No caso, eu quero testar o operador. Se for sinal de mais, faz isso aqui. Se for sinal de menos, só que tem um detalhe, gente. Ele faz todos na sequência. Faz tudo na sequência. Né? Inclusive vai escrever operação inválida. Eu vou colocar aqui o sinal de mais. Vamos ver aqui, ó. Ele vai fazer todos na sequência aqui. Então eu vou dar um build and run. Né? Então digita a expressão matemática. Eu vou colocar aqui 12, tá? Vezes 4. Operação inválida. Opa, mas... Poxa, mas não é operação válida? É, mas ele passou por tudo. Ele sempre vai passar por tudo. Então, para evitar esse tipo de situação, você vai colocar aqui no finalzinho, embaixo de cada um desses comandos aqui, um break. Break significa caia fora. Ele vai quebrar, ele vai interromper o comando aqui, ele não vai fazer o resto. Se satisfez uma situação desse tipo aqui, você dá um break. Para evitar que ele passe linha por linha embaixo aqui. Né? Opa, deixa eu apagar isso aqui. Estou colocando o break aqui todos alinhados. Tá? Então, para evitar que ele faça a linha de baixo, o break interrompe o comando. Então, eu coloco o break aqui, ó, break. Né? E case, na verdade, seja isso aqui, faz essa divisão, né? E cai fora, break. Break. Tá? Então, o break faz parte também para evitar que ele passe para as linhas de baixo. Deu certo aqui com o sinal de mais? Ótimo, faz isso aqui e cai fora. Break caia fora, né? Então, ele só vai para o default se por acaso nenhuma das situações anteriores for satisfeita. Então ele é bem pequenininho o switch case aqui, ele ocupa menos espaço. Ele é ótimo quando você tem muitas opções. Vamos supor que você tivesse mais operadores, que não seja só uma calculadora de 4 operações, se você tivesse exponenciação e tivesse, por exemplo, raiz, né, coisa desse tipo. Então, tudo isso, na verdade, você ia acrescentando aqui no case, ia comparar um símbolo. Né? O problema é que não tem símbolo para raiz. Né? Então você teria que dar uma olhada aí, inventar um símbolo para raiz, ou, sei lá, não tem no teclado nosso. Né? Mas de qualquer forma, a gente vai ver depois que tem na biblioteca math.h, math de matemática, M-A-T-H, né? Ela tem as funções matemáticas e você tem lá a raiz e assim por diante. Vamos ver então o programinha funcionando. Tá? Muito bem. Qual é o operador aqui? Então eu vou pegar e digitar aqui então, uma calculadora de 4 operações. Tá? Eu vou digitar o sinal de... Vamos colocar aqui o sinal de menos. Tá? Então eu vou colocar aqui 125 menos 86. Tá? Pronto. Até o 39. Isso mesmo. Isso mesmo. 125 menos 86 é 89. Perfeito. Ele fez e não deu a mensagem de operação inválida. Por quê? Porque ele deu um break. Assim que ele achou o sinal de menos aqui, satisfez. Então ele caiu no break aqui. Né? Caso seja. Então, tudo que você colocar aqui antes do. Tudo que você colocar aqui como expressão, se eu quisesse que ele fizesse mais alguma coisa, eu ia acrescentar aqui. Mais um comando. Tá? Tipo, resultado igual isso aqui. E dou um printf aqui também. Printf oi. Né? Oi, por exemplo. Né? Coisa parecida. Né? Então, ou escrevo soma, ou qualquer coisa parecida. Então você pode colocar vários comandos, caso seja positivo, ele vai fazer um, vai fazer outro, e não precisa colocar par de chaves. É essa indentação que está aqui, já que está, na verdade, fazendo esse tipo de coisa. Vamos deixar o sinal de mais com um oi aqui, para vocês verem que dá para colocar mais do que um comando. Vou rodar aqui de novo, né? Deixa eu fechar a janela de execução aqui. Se você tiver com a janela aberta, ele não deixa compilar. Tá? Tem que fechar primeiro. Então tá lá, ó. Eu vou fazer aqui 23 mais 126. Tá? Oi, ele escreveu oi lá, ó, da 149. Por quê? Porque você mandou fazer mais do que um comando aqui. Né? Se eu fizesse outro operador, como não, o oi não vai entrar. Né? Então, run aqui, ó. Por exemplo, eu vou usar 15 vezes 8.
Ó, o oi não apareceu, tá lá o oi, mas só entra, só aparece o oi quando está no sinal de mais. Então tudo que tiver aqui no case do mais, até que ele encontre o break, ele vai executar, né, na sequência aqui. Então o break faz com que ele caia fora do comando do switch. Então ele encontrou aqui, é mais. Então faz isso aqui e dá um break para não passar para baixo. Certo? Ok? Então é isso, gente. A gente vai concluir Vamos concluir aqui nosso vídeo de hoje. Né, acho que provavelmente vou fazer mais um vídeo, mas esse aqui é o suficiente já. Nós temos 35 minutos já, essa vez eu extrapolei o tempo. Né? E continuamos no próximo, então. Obrigado e qualquer coisa, estamos nos horários de atendimento para tirar as dúvidas. Ok? Obrigado, então.